Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez em mais um capítulo do livro Pão Nosso, no propósito aqui dos episódios diários, no capítulo 59 intitulado Sigamos até lá. Tem uma passagem de Jesus no Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem o comentário de Emmanuel. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo espiritual. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Esse trecho aqui, que Emmanuel traz, lá do Evangelho de João, é o trecho da videira. É um trecho bem bonito. E ele vem falar aqui, no seu comentário, que a prece ela é um recurso de amparo celestial. Mas ele faz uma ponderação para que nós não façamos uma prece de uma maneira maquinal, de uma maneira automática. Saibamos ponderar os fluidos que nós emitimos quando a gente procura Jesus. E aqui eu quero deixar um abraço para uma pessoa chamada Adriana Maciel, que nos acompanha aí em relação aos episódios diários, esse projeto da Comunhão Espírita de Brasília, capitaneado por Flaviana, por Cláudia, por Wagner, e do qual eu tenho a oportunidade de participar. Adriana, nessa passagem que Emmanuel traz do Evangelho de João, é a passagem da videira, onde Jesus ele vem falar que ele se ramifica como se fosse uma videira. E ele pede para que a gente se mantenha nele, porque quando a gente se mantém nele, ele nos procura. Ele se mantém na gente. Na verdade, Jesus sempre se dispõe a nos ajudar. Sempre, absolutamente, sempre. E nós devemos ter em mente de que, independente do processo em que nós estejamos passando, nós precisamos seguir. Conforme o texto traz, o título do texto, sigamos até lá. Até lá onde? Até onde nós conseguirmos ir. Porque sigamos até lá significa sigamos até atingirmos a perfeição do Cristo. Mas a gente não atinge a perfeição do Cristo nesta atual reencarnação. Eu quero deixar outro abraço aqui para uma pessoa chamada Deise, que também nos acompanha. E Deise, quando fez um comentário aqui num dos episódios passados, eu entrei aí no perfil dela e tinha a comemoração dos 50 anos dela. Foi ano passado. Parabéns, Deise, pelos 50. Não sei se você já fez 51, né? Mas parabéns. E uma coisa me chamou muita atenção naquele vídeo, que tinha no quadro um recorte de um texto chamado Proibido Desistir. Eu conheci Deise aqui num comentário do episódio Socorre a Ti Mesmo, episódio 1651. E quando eu li aquele texto lá no muro de Deise, Proibido Desistir, aquilo me chamou muita atenção, porque é o que Jesus pede para a gente, independente do nosso processo, de nós seguirmos, de nós nos segurarmos, de nós nos ampararmos no seu Evangelho. Porque tudo que Jesus pede da gente é fé, é acreditar. Quando a gente desacredita em si, nós podemos acreditar no Cristo.
Nós devemos acreditar na intervenção divina em nossas vidas. E Emmanuel traz aqui esse recorte. Alcançaremos a época das orações integralmente atendidas. Nossa, não sei você, mas eu não vejo a hora. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição, olha só, meu Deus, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. 2 destaques. Um dia, segundo Emmanuel, nós atingiremos o nosso estado sublime de prece. Quando? Quando estivermos espiritualmente em Cristo. E o que é que significa, Deise? Não sei se você está assistindo, ou Adriana Maciel. O que é que significa estar com Cristo? Não numa perspectiva estática. Ah, Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho no lar que eu faço. Cristo são os episódios diários que eu assisto lá da Comunhão Espírita, são as palestras que eu venho presencialmente, as palestras que eu assisto no YouTube. Estar em Cristo, com Cristo, significa sabermos que Ele está ao nosso lado quando a gente mais precisa. Estar em Cristo significa entregarmos a nossa vida a Deus. Como se a gente dissesse assim, meu Deus, quanto sofrimento. Eu já não aguento mais. Mas eu sei que um dia o vento virará. Eu sei que um dia a onda arrebentará e trará novas marés. Mas que traga, meu Deus, uma maré mansa. Porque eu sei que o meu tempo não é o seu. O meu tempo, Deus, é um tempo de aprendizado e não de sofrimento. E o seu tempo, Deus, é um tempo de recomeço e não de vingança. Emmanuel, ao finalizar esse texto, ele traz uma observação bem legal. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre. A gente está caminhando para Jesus. Quando a gente encontrar com Jesus, a gente vai passar a caminhar com Jesus. Mas até lá, nós estamos no caminho. E estar no caminho significa continuarmos, seguirmos até lá, porque trabalharemos e vigiaremos para compreender a vontade divina. Quando a gente cai, quando a gente sucumbe, a primeira coisa que a gente pensa que faz é querer se levantar. É como se fosse um efeito automático, um instinto de sobrevivência. Mas uma coisa que eu aprendi no tratamento espiritual, em um dos que eu já fiz, foi de quando eu caio, uma oportunidade que eu tenho é de ficar um pouco ali no chão, percebendo a minha dor, de onde ela vem, quais foram os meus passos que antecederam a minha queda. Porque é um processo que eu utilizo para me conhecer. É um processo que eu utilizo para saber o caminho que eu percorri. Para eu me questionar se eu quero continuar com aquele caminho ou se eu preciso reajustar a rota. E precisar reajustar a rota não significa necessariamente reajustar a rota. Não. Significa saber que tudo me é lícito, mas nem tudo me
convém, conforme ensina Paulo. Era isso que tínhamos para falar. No próximo episódio trabalharemos lógica da providência divina. Lógica da providência, na verdade, lá no capítulo 60. Aí eu te pergunto, qual é a lógica da providência divina? Será que tem lógica? Escreve aí, vem para o próximo episódio. Até a próxima.